Então, sejam todos bem-vindos aqui e bem-vindas na nossa disciplina de Geologia Geral, né? Alguém consegue me ouvir? A Lara tá... tá bom. Não tá, não. Eu tô iniciando agora, então, a nossa disciplina. Bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da Geologia Geral, tá? Estamos iniciando, aquecendo os motores, né? Logo mais a gente já acelera. Hoje nós teremos... Só um minutinho. Hoje nós já teremos a nossa primeira atividade avaliativa, então eu vou explicar para vocês depois como que nós fazemos e como que ela vai funcionar. Bem simples, tá? Mas já é importante que vocês prestem atenção como que funciona, né? Para fazer a atividade avaliativa, porque além dessa nós vamos fazer mais 9, né? Então, lembrando que na semana passada nós apresentamos a disciplina, e na semana passada a gente viu que vamos trabalhar com atividades avaliativas ao longo de todo o curso. Então, serão 10 atividades valendo 10 pontos, tá? Eu disponibilizei no cronograma, que está dentro do plano de ensino preliminar, para que vocês saibam mais ou menos qual é a semana que eu estarei disponibilizando a tal atividade avaliativa. Mas sempre que estiver disponível para que vocês façam, eu apresento aqui no nosso encontro síncrono, ok? Vamos primeiro aqui, antes de eu passar o conteúdo para vocês, deixa eu ver se alguém está com dificuldade para acessar o Canvas, né? Eu vi aqui que alguns ainda não receberam o convite ou não aceitaram o convite, né? Deixa eu reenviar. Nós temos 13 alunos cadastrados que ainda não manifestaram o interesse, né? O interesse não aceitaram o convite do próprio Canvas, né? Então é aquele, só lembrando, né, a vocês devem consultar o e-mail de vocês, olhar inclusive na página, na caixinha de spam, porque é um e-mail que vem aqui do Canvas Instructor, então ele é meio diferente, né, o endereço dele, e como ele está indo para vários de vocês, às vezes ele vai parar direto na caixa de spam, é a hora que a gente nem vê que foi convidado, tá? Então, a hora que vocês tiverem condições de acessar o Canvas, vocês, por favor, olhem o e-mail de vocês, por favor, olhem se receberam, né, um link para acessar o conteúdo aqui da página. Agora já é importante que vocês consigam fazer o acesso, porque nós vamos trabalhar já na primeira atividade avaliativa. E todas as atividades avaliativas ficarão nesta página. Então, vocês precisam entrar nesta página do Canvas para poder fazer a atividade avaliativa. Certo? Bom, vamos conversar um pouco, então, sobre o que nós trabalharemos hoje, né? Nós vamos começar um assunto que diz respeito aos principais conceitos e princípios que norteiam a geologia, e depois, lá na frente, vocês vão perceber que eu retorno a esses conceitos, porque eles também norteiam a paleontologia. Tá? São ambas disciplinas que estão extremamente interligadas, né? Como nós já começamos na semana passada, a geologia ela vai ela vai se dedicar ao estudo das rochas e dos minerais, né? E todos os processos naturais envolvidos na construção e na reciclagem, digamos assim, de rochas e minerais, tá? Já a paleontologia, também, que vocês não verão agora, mas verão lá na frente, acho que no quarto ou sexto período, não sei,
ela também se preocupará com rochas, que o objeto de estudo da paleontologia está nas rochas, que é exatamente o fóssil, né? A partir dos fósseis, como evidências de vida, a gente vai fazer um estudo dos processos de transformação e de mudança da vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque a geologia presta um grande serviço para a compreensão das modificações da vida, das construções e alterações dos ambientes onde a vida se desenvolve. Então, embora não pareça intrinsecamente relacionada, né, a um primeiro momento, imagino que vocês, quando entraram, né, agora com relação aos ingressantes, né, me referindo aos ingressantes propriamente dito, vocês, quando ingressaram no curso de ciências biológicas, imaginavam que iam estudar biologia, ok? E logo no primeiro semestre, já na grade, né, do primeiro período de vocês, na primeira semana de estudos, vocês já se deparam com uma disciplina que chama geologia, que não vai estudar a vida, vai estudar as rochas e os processos naturais de construção e modificação de rochas, né? Mas aí eu pergunto, o que isso tem a ver com a biologia? Por que será que este conteúdo está disponível na grade de vocês para que vocês tenham um tempo para se dedicar a esta compreensão, né? Obviamente que uma das respostas naturais a esse processo, a esse questionamento, é que, de fato, a geologia ajuda a gente a compreender a biologia, principalmente quando o assunto é transformação e evolução biológica, tá? Até o final do curso, já quando a gente estiver finalizando lá em março, vocês compreenderão essa questão de uma maneira mais completa, né? Já com exemplos e diversos momentos, eu estarei trazendo para vocês os momentos de comunicação, tá? Então, não é só a rocha por si só. A gente vai olhar a rocha enquanto recursos naturais, enquanto recursos minerais, enquanto construção de paisagem, né? A gente vai olhar os processos e os fenômenos geológicos na construção das rochas, mas considerando que isso também interfere na modificação da vida, né? Na moldagem, né, do relevo. Então, é aí que a geologia e a biologia se comunicam, ok? E muitas das vezes isso vai ficar registrado dentro das próprias rochas através das evidências biológicas que são os fósseis, certo? Então não se assustem, a gente vai estudar um pouquinho de geologia, mas sempre puxando para a ótica da ênfase na sua aplicação dentro da biologia, tá? Que é o que nos interessa. Afinal de contas, nós estamos preocupados em compreender melhor a dinâmica da vida, né? Em todos os seus aspectos evolutivos ao longo do tempo, de mudanças em tempo recente e de limitações de recursos para aí a dinâmica populacional de todos os grupos de espécie, certo? Então, com base nisso, né, o que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje? Hoje, o tema da aula, se vocês forem olhar e acompanhar pelo Canvas, deixa eu só ver se eu publiquei lá. Eu vou compartilhar aqui minha tela para eu ver juntamente com vocês se já está publicado. Deixa eu ocultar isso daqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma passada na nossa disciplina lá no Canvas, para a gente dar uma olhadinha no módulo 2, tá? Então, aqui, geologia geral, e sempre 31.108, né? Nós temos o primeiro módulo, que é o módulo da apresentação da disciplina, que eu deixei aí o plano, né, que eu estou chamando de preliminar, mas já é o nosso plano
de Geologia Geral. E a aula de hoje, nós vamos trabalhar alguns princípios e conceitos em geociências, e aí nós já temos algum material aí para vocês. Deixa eu só ver quem está chegando. Por isso que é importante que vocês consigam acessar o curso, tá? Porque, e para acessar o curso, vocês precisam aceitar o convite do Canvas que foi enviado ao e-mail de vocês. Eu estou conferindo aqui, olha, existem várias pessoas, já está diminuindo, mas nós ainda temos 11 colegas, eu vou reenviar novamente, né? Para que consiga, uma hora esses links chegam. Ainda temos 11 colegas que não foram aceitos, que não aceitaram. Vou voltar aqui no módulo. Pronto. Então, para a aula de hoje, eu disponibilizei para o nosso encontro síncrono, vai ser bem rapidinho o nosso encontro hoje, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. Isso pode acontecer várias vezes, rapidinho no seguinte sentido, né? A gente vai fazer uma aulinha só, porque nós não temos a parte prática para desenvolver coletivamente ainda no momento, tá? Próxima semana, o tópico, eu já vou encerrar esse tópico aí inicial, que diz respeito ao tempo geológico, e aí talvez a gente precise de um pouco mais de tempo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a partir do momento em que eu encerrar o tema, eu já posso liberá-los para que vocês façam a parte de vocês aí assíncrona, tá? Então, essa parte teórica, ela é 50% aqui nesse encontro ao vivo e mais 50% de atividades que vocês desenvolvem em casa. Então, a hora que vocês estiverem fazendo uma leitura relacionada à disciplina, tá lá contando essas horas para vocês, né? Na hora que vocês estiverem fazendo uma pesquisa para poder escrever alguma coisa, também tá lá contando essas horas para vocês. É por isso que eu sempre preciso deixar um tempinho para vocês trabalharem relacionado a essa disciplina, porém fazendo aí em casa, sozinhos, né, individualmente, para que depois eu possa corrigir, tá bom? Então, nós temos aqui o segundo módulo, e nesse segundo módulo, então façam o seguinte, pessoal, sempre façam dessa seguinte forma, entra no curso, deixa eu pôr aqui no meu, eu tenho vários cursos porque estou ministrando várias disciplinas, mas na hora que vocês abrirem o Canvas aqui, vai abrir a página da Geologia Geral, tá? Aí cliquem em módulos, por gentileza, sempre em módulos, porque daí a página inicial, ela se organiza dessa forma para vocês, tá? Apresentando os módulos. Então, o nosso primeiro módulo da semana passada, falta eu colocar aqui embaixo ainda um link que é o encontro da semana passada, tá? Eu vou colocar o link aqui do nosso encontro para que vocês possam revisar quando precisarem e para quem não pôde vir, poder acessar, tá? Ainda não fiz. Farei. Ainda não fiz. Aqui, nossa semana, então, de hoje, né? Eu estou chamando de segunda semana de estudos, porque nós vamos começar uma atividade hoje e encerrar essa atividade no próximo dia 17, então a gente vai contar de sexta até sexta, porque as nossas aulas são de sextas, todas as sextas, né? E aí eu separei aqui um roteiro para que vocês não se sintam tão perdidos, mas essa primeira folhinha, essa primeira linha é sempre o roteiro. Aí depois tem um link para uma aula e aí nós já temos o primeiro fórum, tá? Então eu vou explicar direitinho. Eu pretendo seguir sempre com essa dinâmica a cada semana. Vai ter fórum toda semana, Sabrina? Não, não vai ter fórum toda semana. Existem alguns momentos específicos em que eu já posso colocar uma pergunta para constituir o fórum e assim poder avaliar, tá? Sempre vai ter um videozinho aqui de aula, né, de alguma coisa para ajudar vocês, e às vezes pode ter texto e outras atividades extra, além dessas daí, tá? Mas nada muito mais além disso, remotamente. Então,
Se vocês clicarem, exatamente, nós temos aqui 3 atividades para vocês participarem, né? Então, neste roteiro de estudos dessa segunda semana, que se refere ao dia de hoje até sexta-feira que vem, é recomendado que vocês cumpram essas 3 etapas. Quais etapas? Participa do encontro síncrono, que é exatamente o que nós estamos fazendo. No momento em que eu encerrar essa sessão, vocês já finalizaram e cumpriram essa tarefa, né, de participar, para ver o que nós temos para hoje, né? O item 2, assista a aula. Então, eu coloquei uma videoaula, né, que nós já discutimos, essa videoaula aqui está disponível ali, nós já discutimos um pouco na semana passada, vamos discutir um pouquinho mais ainda hoje, mas ela está ali como um reforço e um lembrete para auxiliar vocês na hora de fazer a atividade 3. Vejam lá, a atividade 3 é desenvolva o fórum, ou seja, já é um primeiro momento de avaliação que nós vamos fazer aqui na nossa disciplina, certo? Então, se eu voltar lá no módulo, deixa só eu ver se está funcionando o link da aula. Sim, é uma videoaula que está ali introdutoriamente, mas é nesta parte introdutória que eu coloco uma reflexão, né, da contribuição da geologia para a biologia. Coisa rápida, uns 10 minutinhos, depois vocês assistam no tempo de vocês, na hora que vocês estiverem tranquilos aí, não é para fazer isso agora, tá? Só para vocês poderem assistir depois. E depois que vocês refrescarem a memória, com base aí nessa aula e no que nós estamos trabalhando hoje, vocês já podem ir para a terceira etapa, né, que é o que está disponível aqui, que é exatamente essa história do fórum. Então, vamos ver como que funciona o fórum? Olha lá, eu fiz uma pergunta para vocês, tá? E nesta pergunta, vocês podem responder. A partir do momento que vocês forem responder, vai abrir, vocês vão entrar aí, vai abrir uma caixinha. Deixa eu pegar até na visualização do aluno, para eu ver aonde que é a caixinha. Tá vendo, ó? Abre assim para vocês, né? E aí vocês clicam aqui em responder para poder responder e depois que vocês responderem, só enviar, tá? Essa mesma caixinha que está aberta aqui em cima, ela abrirá aqui embaixo. Então, a minha pergunta ela é bem direta e muitas vezes ela pode apresentar respostas pessoais, tá? Não precisa, neste momento, pesquisar, né, fazer pesquisas de levantamentos no Google para tentar achar essa resposta, porque se precisarem, podem pesquisar. Mas o que eu quero dizer é que esse é um tema que nós já apresentamos na primeira aula, quando eu trouxe um primeiro momento, o primeiro contato da geologia com vocês, né? E estou trazendo novamente hoje, antes de falarmos exatamente dos princípios, tá? Mas na verdade, uma percepção, né? Que eu quero que vocês me mostrem o que vocês imaginam ou como que vocês imaginam que a geologia pode contribuir na biologia. Porque aquela história, né? Vocês estão chegando agora, se depararam na grade horária de vocês com uma disciplina que chama geologia, e aí eu quero saber o que vocês esperam estudar, né, na geologia, mas considerando que sejam aspectos que irão contribuir para vocês enquanto biólogos. Então, por que podemos dizer que a geologia contribui para o entendimento de questões biológicas? Vocês podem falar, porque estuda as rochas, e nas rochas nós temos os fósseis, e os fósseis são evidência de vida, né? Foi uma das coisas que nós tratamos aqui. Vocês podem falar, porque existem processos geológicos que interferem na evolução da vida. Vocês podem falar recursos minerais, recursos, fatores ambientais,
meio ambiente, recursos hídricos, o que vocês quiserem, né? Eu preciso que vocês escrevam nesse primeiro momento, que é esse primeiro fórum, o que vocês imaginam que vai acontecer na disciplina de geologia que vai ser útil para você entender a biologia, tá? Este é um fórum, aproveitem para fazer esse fórum, né? Ele pode fugir um pouco do contexto, a resposta de vocês pode fugir um pouco do contexto daquilo que será estudado na disciplina, mas dificilmente nós teremos respostas erradas nesse primeiro momento, tá? Porque é o que vocês imaginam que a geologia vai contribuir. Se vocês buscarem as nossas conversas até aqui, né, da semana passada e essa, vocês vão perceber que as respostas já estão aí, né, nessa conversa. Mas eu quero saber se vocês já conseguem compreender a importância dessa resposta, né? Então, escrevam, digitem, é só digitar aqui, ó, clica aqui no responder, sai digitando como se fosse um e-mail, ó, ele, tá vendo? Ó? Vai lá, vai digitando, aí tem como vocês colocarem figura, tem como vocês editarem a escrita, tem como vocês, eu quero destacar essa palavra aqui, ó, para que a Sabrina veja que eu coloquei essa palavra. Pode colocar um negrito, tá? É um e-mail mesmo que vocês vão escrevendo, tá? Aí, acabou, postar a resposta, tá? É o mesmo do enviar. Se vocês precisarem colocar algum anexo, também dá para colocar, tá? Mas ele é como se fosse uma caixinha de texto simples, como se fosse um e-mail. E aí vocês vão postar essa resposta e eu consigo ler esta resposta a partir do momento em que vocês postarem. Não só eu leio, mas também todos os colegas conseguem ler, tá? Os colegas conseguiriam colocar réplicas, né? Outros comentários em cima das respostas de vocês. O programa permite, o ambiente Canvas permite, mas nós não vamos fazer isso, tá? Deixa que eu comento na hora que eu fizer a correção, porque depois abre para mim uma janelinha de correção, eu vou atribuir a nota e fazer algum comentário caso eu julgue pertinente, certo? Então, é dessa forma que vocês vão desenvolver o Fórum 1, que já está aberto para vocês agora, mas também não só o Fórum 1, como também todos os outros fóruns que virão pela frente até o final da nossa disciplina, tá? Importante, não percam o prazo, porque no dia 17, às 23h59, o fórum fecha para edição, aí vocês não conseguem escrever mais, certo? Nossa, mas eu perdi meu computador, quebrou, a internet, não consigo acesso. Nossa, eu não consegui de jeito nenhum ao longo dessa semana mexer nessa questão do fórum aí. O que eu faço, Sabrina? Eu estudo caso a caso depois para a gente ver uma segunda chance, uma outra oportunidade, tá bom? Ninguém vai ficar prejudicado por conta disso, mas é necessário me informar para a gente poder estudar caso a caso, para que vocês já não saiam perdendo nota por aí logo no começo, tá? Vale até 10 pontos e não esqueçam, não percam o prazo, ok? Dúvidas até aqui? Olhar o bate-papo, porque eu estava com a tela projetada, eu não conseguia. Sim, a aula postada, ela será... a aula de hoje, Lara, ela será postada nessa plataforma do Canvas. É porque a da semana passada, desculpem, eu não tive tempo. Eu devo ter umas 10 reuniões ali já para baixar. Eu vou fazer isso nesse final de semana, tá? Mas deixa eu te mostrar onde que ela vai ficar para você achar. A da semana passada vai ter uma nova linha. Tô compartilhando tudo. Vai ter uma nova linha aqui embaixo que eu vou escrever Encontro 1. Aí você vai clicar e ele vai abrir um vídeo no YouTube que é exatamente esta gravação, tá? A de hoje
vai demorar mais um pouquinho, mas eu acredito que até segunda-feira ela tá pronta, né? A renderização. Aí eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Depois do fórum 1, eu coloco aqui, escrevo encontro 2, que é o nosso segundo encontro. Você clica, vai abrir um vídeo no YouTube igualzinho à aula, né? Que você clica aqui, ó, ele vai abrir um vídeo no YouTube. Na hora que a gente terminar, a gente vai colocar, eu vou esperar, né, processar a gravação para eu poder disponibilizar da mesma forma, tá? Ela vai ficar no módulo de hoje, o que nós estamos realizando agora. Ela vai ficar no módulo de hoje, que é Princípios e Conceitos em Geociência, vai ter uma última linha aqui embaixo, eu vou escrever Encontro 2. Você clica ali e aí você consegue revisar o que nós estamos falando neste momento, certo? Eu vi que o pessoal estava perguntando o que é o roteiro. O roteiro não são os slides, tá? O Vinícius, né, que colocou aqui. Os slides, eles estão gravados, digamos assim, né? Eu não tenho só um PDF com os slides. Eu transformei os slides em um vídeo, né? Então, é uma videoaula que já está disponível aqui para vocês. Na aula 1, certo? Então, o roteiro de estudos é o que você precisa saber, que você tem, é um sumarião aqui, tá? Eu coloquei para que vocês vissem o que tem que fazer essa semana. Então, vamos ver. Por exemplo, perdeu a aula de hoje, não deu para entrar, ou não lembra. O que tem para fazer essa semana? Beleza, o encontro síncrono, ou eu fui, ou eu assisto depois. A aula já é o link do que está ali, escrito aula, né? Então, é uma videoaula que vai exatamente apresentar essa convergência entre geologia e biologia. Então, ela é um material que dá subsídios para que vocês consigam responder o Fórum 1. E aí, depois o Fórum 1, beleza. Já assistiu a aula, fez o Fórum 1? Vocês estão prontos para a próxima aula, tendo cumprido todas as atividades assíncronas, ou seja, aquela parte que é só do aluno, tá? Então, é isso que eu quero dizer com roteiros de estudos, para orientar vocês. Quando não tiver a aulinha gravada, aí eu deixo o PDF para que vocês possam olhar a sequência daquilo que foi trabalhado, certo? Deu para entender? Não é aqui. Aqui. Então, beleza. Vamos só seguir, porque hoje eu vou iniciar um tema. Então, da maneira como estamos até aqui, vocês assistindo aquela aula e lembrando um pouco daquilo que nós já falamos até aqui, dá para resgatar um pouco, né, daquilo que da importância da intersecção entre a geologia e a biologia, tá? Não vou falar mais do que isso, senão daqui a pouco eu saio escrevendo o fórum para vocês, certo? Eu vou agora aproveitar mais esses 20 minutinhos que a gente está aqui para introduzir o que nós vamos continuar, né? Trabalhando na semana que vem. Então, eu vou até interromper. Não, eu não vou interromper, não, porque eu acho que eu vou usar. Porque eu pego de novo a minha tela. Na verdade, eu estou. Deixa eu tirar isso, porque senão fica só duas Sabrinas. Uma já é difícil de aguentar, né? Duas mais ainda. Então, agora eu já vou começar a introduzir o que nós vamos continuar trabalhando na semana que vem, tá? Porque é um tema que exige um pouco mais em termos de muitos conteúdos. E é por isso que eu já coloquei para a gente começar a trabalhar agora. Quando a gente fala de princípios e conceitos em geologia, existem alguns conceitos, alguns princípios que a gente vê nas partes introdutórias e que a gente utiliza muito, tá? Sempre, a gente vai utilizar sempre. Vocês vão utilizar sempre esses conceitos, tá? Eu vou apresentar 3 deles e depois a gente revisa dentro do contexto da próxima aula. O primeiro princípio que a gente utiliza, deixa até eu colocar aqui um PowerPoint para não ficar ruim para vocês. Só vou tirar
esta parte aqui, ó. Peraí. É porque eu preciso das figuras, tá? Eu quero só as figuras. Aqui. Cadê a minha sucessão? Tá aqui não. No próximo lá vem. Aqui. Então, eu vou apresentar esse slide aqui. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um próximo tema, né? Mas a gente já pode se ambientar com relação à compreensão da construção das rochas. Então, a gente vai começar agora a trabalhar especificamente geologia mesmo, né? Então, nós vamos começar a compreender o que é uma rocha e como a rocha é formada. E antes de entender como essa rocha é formada, eu vou passar para vocês alguns princípios que norteiam o pensamento na hora da gente estudar essa questão da construção das rochas, tá? Então, os princípios que norteiam esse pensamento diz respeito a um tipo de estudos que a gente vai ver dentro da estratigrafia, que é exatamente o estudo das camadas, né? Porque ela visa organizar e ordenar a informação, tá? Então, quando vocês, por exemplo, se deparam, agora sim eu vou compartilhar, tá? A gente só tá batendo um papo, tá, pessoal? Por isso que eu não vou compartilhar, não vou deixar registrado ainda esses slides. Na semana que vem eu deixo, porque aí nós vamos trabalhar melhor essa questão da aula. Quando a gente pega uma imagem como essa, vejam que o que chama a atenção nessa rocha que aí está, é exatamente que vocês conseguem visualizar, junto comigo, as diferentes camadas, não conseguem? Nós temos aqui na base uma camada clara, né? Depois várias camadas, outra camada. Então, a própria mudança de cor dessas camadas aqui já é uma característica que mostra para mim que alguma coisa mudou na construção dessas rochas. Obviamente que nem todas as rochas são feitas, né? Ou apresentam a característica de ter essas camadas contínuas aqui. Alguém saberia me dizer que tipo de rocha tem camada? Já viram isso em algum lugar? Não se preocupem, tá, pessoal? A gente está só batendo um papo. Exatamente, Maria. São as sedimentares. É isso mesmo, Vinícius. A gente vai ver, né? Existem 3 grandes grupos de rocha que a gente vai estudar e vocês vão aprender a reconhecer, a identificar e saber quais são as características, né? Mas as rochas sedimentares, elas têm essa característica bem bacana, que é a questão aí de ser construída por camadas. Então, nós vamos acumulando camadas sedimentares, tá? Os princípios geológicos, eles foram construídos muito em base, né, fundamentados aí muito em base, considerando as rochas sedimentares, né, que trazem para a gente essa escola, digamos assim, mas é até intuitivo, se a gente for pensar. Mas é extremamente importante não perder de vista esses princípios para não bagunçar os conceitos depois. Não quero nenhuma promoção agora. Então, quando a gente pega uma rocha sedimentar como essa, ou uma rocha sedimentar como essa, ó, tem várias aqui, né? Vamos pegar essa daqui. Vejam que nessa daqui que eu estou apresentando, não esqueçam que está escrito ali, mas veja a imagem. Eu tenho uma condição basal, né? Aí eu tenho uma outra camada, né? Outra camada aqui na altura do peito, dessa escala humana aqui. Na altura da cabeça desse colega, a gente tem uma camada mais acinzentada. Conseguem ver a diferença? Depois aqui uma camada cheia de seixos grandões aqui, ó, né? Pedaços de rocha, blocos de rochas maiores. Depois uma camadinha aqui por cima, ó, mais fina. Então, a gente tem uma situação como essa.
Quando a gente já identifica e reconhece camadas, rapidamente a gente já sabe que são as sedimentares, né? Olha lá, nós temos aqui também sedimentares, mas essas, tá vendo? Nós temos esses buracos aqui, ó. O que será que são esses buracos? O que será que representa a ausência do material rochoso que deveria estar por aqui e não está, né? Quem será que retirou? Quem será que fez esse buraco aqui, ó, no meio da rocha? Ou será que a rocha foi construída dessa forma pela natureza? O que vocês imaginam? Foi construída desta forma, ou este buraco, digamos assim, é uma modificação que veio depois da rocha estar pronta? Vamos voltar lá para o bate-papo. O que vocês acham? Modificação, modificação, modificação. Muito bem. Dificilmente você vai construir uma rocha que é feita de camadas com buracos no meio, né? Este buraco, digamos assim, veio depois, é uma modificação, tá? Quando a gente olha também aquela imagem, quero agora, vamos supor essa imagem aqui, tá? O que nós temos nessa imagem? Olha que legal, a gente tem aqui um leito de alguma coisa, pode ser de um rio, vamos supor, oceano, rio, alguma coisa. E uma representação esquemática daquilo que seriam várias camadas. Então, verde, amarelo, marrom, amarelo, verde, vermelho, e assim vai. Várias camadas, como se fosse uma rocha como essa, ou como se fosse uma rocha como essa, ok? E aí, esta é uma situação número 1, inicial, em que a rocha apresenta várias camadas sobrepostas uma à outra. De repente, pode acontecer numa situação número 2, da gente observar, vejam esse esquema aqui, ó, da gente observar na natureza uma situação em que aquela sobreposição de camadas, aquele empilhamento certinho que a gente observava nesta situação ou que a gente observava nesta situação, de repente ocorre uma outra modificação, tá? Então, a gente pode ter modificações como essa, tá? Eu fiz um buraco aqui, eu retirei um pedaço da rocha. Ou eu posso ter uma modificação como essa. Alguma coisa acontece entre essas rochas aqui, ó, que acaba alterando a sequência. Vejam que aqui parece que alguma coisa cortou essa rocha, né? Esta parte da direita, ai, Senhor, agora ele vai me dar as notícias do dia. Essa parte da direita abaixou e esta parte da esquerda soergueu. Então, teve uma quebra e um desbalanceamento aí. Uma afundou e a outra se elevou, né? Isso acontece muito quando nós temos condições de observar falhas geológicas na natureza, tá? Uma ideia da representação esquemática disso que nós estamos vendo aí ocorre aqui. Vejam essa imagem, que bacana. Isso é uma rocha, né, da natureza. Não sei se vocês conseguem observar a sequência, mas na parte mais inferior da imagem, tanto da esquerda como da direita, o material que constrói essa rocha é o mesmo. Aí depois, onde está a pessoa, aí depois nós temos uma grande camada acinzentada que está no meio aí, né? A da esquerda mais para baixo, a da direita mais para cima, porque houve uma ruptura, né, dessa rocha, modificando aí a continuidade lateral dessas camadas. Houve exatamente uma falha geológica passando aqui, tá? Essa questão de idade a gente vai ver na semana que vem. Eu estou apenas mostrando para vocês, tá? Vamos ver vocês aqui. Bate-papo, que eu vou fazer uma outra pergunta. Então, é importante a gente já saber, para aquilo que a gente vai começar a estudar, que
As rochas, especialmente as sedimentares, mas depois a gente vai falar das outras também, que são formadas por camadas, né? Cada camada é formada num tempo, vocês concordam? Alguém aqui já fez bolo? Ou alguém aqui já viu fazerem um bolo? Então, eu comeria um bolinho com café basicamente agora, mesmo às 9 da manhã. Comeria. Aliás, já é bom vocês irem sabendo que eu sou levemente esfomeada, tá? Comeria tranquilamente um bolinho. Então, vamos pensar num bolo bem caprichado, né? Daqueles de vários andares. Um bolinho de 2 recheios, tá? E uma cobertura bem bacana. Bem daqueles gordoso mesmo. Quando a gente faz um bolo, qual que é e que ele já tá assado, que você vai montar o seu bolo, qual que é a primeira parte que você coloca? A parte de baixo ou o recheio? A base. A gente começa pela base. Então, para construir o bolo, a gente coloca a base, recheio. Quer dizer, que já não é mais base, né? Então, bolo da base, recheio. Bolo do meio, recheio. O bolo do topo, cobertura. E se você quiser, ainda põe uma cerejinha lá para dar uma enfeitada, né? Um brigadeirinho gourmet, coisas desse tipo. Nas rochas, né, apesar de ser atualmente criticado, porque isso, inclusive, dentro da geologia, recebeu o nome por anos de estratigrafia de bolo, né, e que a gente sabe que na natureza não é sempre assim, embora não seja construir uma rocha sedimentar não seja a mesma coisa que fazer um bolo, né, a gente precisa ter em mente que as camadas da base serão sempre mais jovens ou mais velhas do que as camadas de cima? As da base serão sempre mais velhas do que as de cima, tá? E isso é importante para a gente poder contar o processo evolutivo, para a gente poder trazer a base da evolução. Então, quando a gente pega, lá, estou compartilhando, deixa eu pegar uma rocha aqui, ó. Ah, essa aqui. Olha só. Essa não tá tão boa, né? Vamos pegar essa daqui do Grand Canyon mesmo. Olha lá, quando a gente pegar a parte cinza dessa imagem, que é o topo, a questão superior, né? Lewis Shale, então aqui em cima, né? Ela é mais jovem ou mais velha do que a parte basal, esse marronzinho que está aqui embaixo, né? A formação entrada, ela é mais velha do que o folhelho, por exemplo, do que o grupo mesa verde, que está aqui, ó. Certo? Então, a parte basal, ela sempre será mais antiga do que as partes superiores. Do mesmo modo que quando a gente tem as alterações por origem tectônica, a gente vai ver em que contexto em que as rochas são transformadas, né, dentro da nossa disciplina. Por exemplo, este buraco aqui, né, isso é um processo erosivo, e a gente vai aprender também, né, se é a ação do vento, a ação da água, enfim. Esse processo erosivo que causou essa descontinuidade lateral entre essas rochas aí, ele é posterior à formação da rocha. Porque primeiro a gente tem que ter o bolo para depois cortar o bolo, não é mesmo? Primeiro a gente tem que ter a cobertura para depois passar o dedinho lá na cobertura, as crianças principalmente, né? Passar o dedinho lá na cobertura para fazer um buraco. Então o negócio tem que estar pronto para depois ser modificado. Assim é também na geologia, ok? E aí as relações de intersecção. Primeiro eu tenho as camadas e depois eu tenho a falha, tá? Datação a gente vai aprender na próxima semana. Eu vou voltar nisso daqui. Mas é importante porque esse exercício de raciocínio que nós fizemos tem a ver com alguns dos conceitos gerais, princípios da geologia que a gente
vai usar até lá na paleonto, tá? O primeiro princípio é o princípio. Agora sim eu vou olhar aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver se eu estou compartilhando, senão não dá legal. Tô. Princípio da horizontalidade original, né? Me dá a ideia de que as camadas sedimentares, quando elas são construídas, elas acompanham o leito, elas acompanham a forma do fundo. Então, elas não são inclinadas originalmente, elas podem estar inclinadas na natureza, mas o fato de estar inclinada já me dá a ideia de que houve uma alteração. Aí eu vou estudar qual é a alteração. Mas originalmente, quando ela está sendo construída, ela vai meio que se acomodando no leito, no fundo, aí depois ela continua horizontalmente, porque obedece à lei da gravidade, tá? Uma outra questão muito simples, muito intuitiva até, mas extremamente importante, é aquilo que a gente chama de princípio da superposição. Superposição de camadas é exatamente compreender que quem está na base é sempre mais antigo, sempre mais velho do que quem está no topo, certo? Por exemplo, vamos supor que essas sejam rochas do período ou da era mesozoica. Vamos supor que essas da base sejam rochas da era mesozoica e essas sejam rochas da era cenozoica. Tá? A gente vai ver todos esses termos, não se preocupem, a partir da semana que vem. Se eu encontrar um osso, vou encontrar um fêmur aqui, né? De um dinossauro qualquer, nessa parte aqui. Coletei, peguei, vou deixar aqui para levar para o laboratório para estudar. Aí eu subo esse morro aqui, ó, e coleto aqui em cima, certo? E aí eu pego esse mesmo fóssil, coleto aqui em cima. Opa, beleza. Então eu tenho o fóssil 1, vou levar para o laboratório da Sabrina para a gente estudar. Opa, achei um outro osso aqui, ó, um caco de osso. Tá meio quebrado, não consigo saber do que é, mas no laboratório eu consigo fazer minha análise. Eu vou pegar esse mesmo osso daqui do topo, vou colocar na mesma caixa, sem identificar, sem nada, e vou levar para o laboratório, né, para estudar. Aí, quando vocês chegarem no laboratório para estudar, vamos lá, pessoal, vamos abrir o osso, vamos abrir o fóssil que está aí para a gente estudar. Eu tenho o fóssil 1 e o fóssil 2. De onde veio a coleta? Veio do mesmo afloramento. Eu subi o barranco lá, peguei um. Eu achei esse. Não, eu achei aquele. Onde vocês estavam? A gente estava do ladinho um do outro. Beleza, vocês estavam do ladinho um do outro. Só que o que veio daqui de baixo, vou fazer uma pergunta muito importante. Vamos supor, vou refazer o cenário, ó. Vamos supor, deixa eu pegar duas pessoas aqui que estão na nossa aula. Quem foi para o campo comigo foi a Mayumi e todos foram, mas o Rafael achou um osso, né? E a Mayumi achou uma concha. E vocês estavam todos nesse paredão aqui, certo? Ok? Só que o Rafael estava aqui de cima e a Mayumi estava aqui de baixo, né? Aqui nessa parte cinza ninguém achou nada. Vocês pegaram, mas não achou nada. Tava ruim de bater, não achou nada. Mas a concha veio de cima e o osso veio de baixo. Aí fomos todo mundo para o laboratório, cansado, sol o dia inteiro. Beleza, agora vamos lá no laboratório. Pessoal, vamos estudar, vamos ver o que nós encontramos. Aí, vamos supor que, né, o pessoal que estava aqui com o Rafael pegou o osso, o pessoal que estava aqui com a Mayumi pegou a concha. E vamos supor que vocês faltaram nessa aula de princípio de superposição de camada e não perceberam a importância de anotar da onde vem o negócio, né? Na hora da gente fazer um relatóriozinho e de compreender o que tinha no campo, a gente vai colocar o osso do lado da concha, porque afinal de contas veio tudo do mesmo lugar, né? Do mesmo trabalho de campo, só que um estava na base e o outro estava lá em cima. Qual é o problema de eu colocar o osso, de escrever o osso junto com a concha? Alguém consegue perceber qual é o problema? É exatamente isso, eles não têm a mesma idade. E se eles não têm a mesma idade, eles nunca conviveram no mesmo ambiente. Eles são de épocas
distintas, eles são de idades distintas e eles passaram por um processo de evolução distinto. Eu posso, muitas vezes, e isso a gente vai ver várias vezes acontecendo, né, um processo que chama sucessão faunística. É o mesmo grupo, né? A gente tem lá a linhagem de tubarões. Eu tenho um tubarão A na base e um tubarão B no topo. É o mesmo tubarão, mas as características morfológicas já não são mais as mesmas. De A para B, dentro daquela rocha, o que está passando? Está passando o reloginho do tempo. Então, na espécie biológica, está passando o processo de evolução. Ele está sendo transformado com o tempo. Isso pode ficar registrado no registro fóssil e na maioria das vezes fica. E a partir do momento que eu pego o da base e o do topo e coloco lado a lado, eu estou misturando o processo evolutivo. E isso está errado. Vocês já sabem que a rocha que é construída na base é mais antiga do que a rocha que é construída no topo. E, consequentemente, todo o conteúdo fossilífero que está na rocha da base, ela é de uma idade A, e aqui está todo o conteúdo fossilífero que está no topo é de uma idade Z. Então, a história evolutiva é diferente, o contexto do ambiente é diferente e, mais importante, não conviveram lado a lado. Se eu coloco lado a lado, eu estou falando, né, que houve uma mistura aí, que eles podiam estar no mesmo ambiente, quando eles nunca nem se conheceram, tá? Daria para descobrir a idade do fóssil? Sim, daria para descobrir a idade do fóssil. Muitas vezes, na semana que vem, eu vou começar a falar para vocês, vou começar e vou terminar, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês como que a gente descobre idade, ok? Eu queria introduzir o assunto agora. Eu não dei os nomes, eu apenas... nós passamos para essa intuição. É importante vocês perceberem que o que está embaixo é mais antigo do que aquilo que está em cima. O que modifica veio depois do que já existia. Então, a gente vai ver relações de intersecção na próxima aula. E aí, a gente vai ver idade, como que eu faço datação absoluta. Movimentação das placas tectônicas podem influenciar nas formações rochosas? Mayumi não só pode, como influencia. Tá? Toda vez a gente vai ver tectônica global e você vai ver o estrago que faz, influencia totalmente. A tectônica, ela é responsável pela construção de algumas rochas e ela é responsável pela destruição de outras rochas. E a gente vai ver exatamente o que é o processo, como que se dá a tectônica e o que é construído e destruído como consequência dessa movimentação. Certo? Estou gostando de ver. Vocês já estão aqui com um jargão geológico bonito. Tem que falar mesmo de tectônica, tem que falar mesmo aí de isso aí. Eu costumo dizer que quando vocês fazem prova, né? Eu costumo dizer, né? Sempre falo que se vocês não souberem a resposta, tenta puxar para o lado da tectônica de placas, porque a tectônica de placas explica quase tudo, né? De uma indireta ou diretamente. Mas se a gente também não entender a questão da tectônica de placas, aí não consegue, né, explicar. Então é uma dica que ainda não dá para usar, não. A gente tem que entender primeiro. Seria a mesma lógica de camadas junto? Sim, seria. Só que o do tronco da árvore é concêntrico, né? Então você vai ter ali a construção é feita com base do passar dos anos. Sim, é a mesma lógica, Emanuele. Só que uma é horizontal e a outra é concêntrica. Deixa eu ver se eu passei aqui por todas as perguntas. A gente consegue, sim, Emanuele, saber. A gente vai ver na próxima aula as limitações da gente fazer uma datação dos fósseis. Existem vários tipos de datação, vários não, né? Dá para a gente saber a idade em anos ou dá para a gente ter uma ideia da época, tá? Então, essas duas coisas a gente vai trabalhar na semana que vem. Mais alguma dúvida, pessoal?
Deixa eu descompartilhar isso aqui. Eu ia perguntar sobre esse negócio da idade dos fósseis, se chegou a acontecer isso com os dinossauros e os humanos, tipo, confundir por achar no mesmo local. E aí eu fui pesquisar primeiro para não fazer uma pergunta muito idiota. E vi algumas coisas sobre pessoas que acreditam nisso até hoje. Tem sim. Tem muito, sabe? Tem muito. Essa questão aí de você confundir, né? E de tempos em tempos, é porque a gente vai ver na próxima aula, nem todos os fósseis a gente consegue fazer a tal da datação absoluta. Existe uma limitação do método, sabe? E existem intervalos de rocha, que são intervalos limites, né? Que engana muito. Então, existem dois problemas relacionados a esta sua pergunta, que traz esse problema aí de você não estar entendendo direito. Vocês estão me ouvindo? Minha conexão ficou roxa. Eu Vocês tô. estão? Tá? É porque a conexão, quando ela muda aqui, às vezes dá problema. Existem duas questões. Às vezes, o pesquisador, quando vai coletar, bagunça, erra por algum motivo e causa e cria artificialmente esta confusão, tá? Do negócio que está embaixo e parar para cima. E aí você tem esse problema de data. Isso existe. E existe isso acontecendo de maneira natural. Por exemplo, todo mundo aqui consegue localizar geograficamente a cadeia dos Andes? Ela é uma cadeia de montanhas da América do Sul, né, na parte ali da costa do Pacífico. Eu não sei se alguém já foi para o Chile, por exemplo. Eu nunca fui. Mas há muitos relatos, né? A abertura do litoral do Chile. Então, o Chile tem a praia e os Andes está muito próximo ali, né? O que está acontecendo hoje em dia? Nós temos um processo de refossilização acontecendo. Por quê? Porque a cadeia dos Andes do Chile, não só do Chile, mas no Chile, por exemplo, toda a cadeia dos Andes, ela é construída, ela já foi, como que eu posso explicar para vocês sem complicar muito? Ela já foi uma rocha construída em ambiente marinho. Então, ela é lotada de fósseis que estavam no fundo do mar. Darwin, quando foi passear por ali, percebeu que aquilo, opa, isso daqui, isso aqui é um cefalópode, isso daqui, ele não veio parar em cima da montanha. É a montanha que já esteve, que foi construída por rochas, por sedimentos que estavam no fundo do mar e o ambiente mudou. Mudou por quê? Por causa da tectônica. Mas hoje o que nós vemos? Nós vemos uma área alta, que já tem fósseis, que está sofrendo erosão. Então, você pode acabar tirando um fóssil que é da idade, sei lá, do Devoniano, lá do Paleozoico, e colocar de novo num ambiente em que ele será fossilizado novamente. E aí, você está misturando coisas que nunca conviveram, que estão em épocas totalmente distintas, mas que vão ser formadas na mesma camada de rocha. Então, isso é uma característica natural. É a natureza que está fazendo isso, não é bagunça do pesquisador, do estudante, do aluno, do cientista, não. É a própria natureza. Então, mas é possível reconhecer cada uma desses fenômenos, tá? É importante a gente saber dessa questão do tempo, da evolução, para a gente não piorar o cenário, não misturar e bagunçar ainda mais. Mas também na natureza acontece, e isso tem um nome, chama refossilização. Mas quando a gente for aprender fossilização, a gente vai aprender também a refossilização, mas é o mesmo processo, porque construir os fósseis é o mesmo processo do que construir as rochas, né? Só que tem os fósseis, então é importante vocês já terem essa noção desde agora, tá? E sim, por vários tempos isso fica meio
equivocado, né? Então, origem de dinossauro vai ter essa bagunça, depende muito de saber o que é considerado como dinossauro basal, né? Então, essa parte de irradiação, quando foi exatamente o momento, é sempre conturbado, tá? Porque às vezes dá problema de datação, às vezes tem essa questão da mistura, certo? Então, a quebra da horizontalidade dessas rochas é sempre de origem tectônica, são falhas geológicas. Eu volto na semana que vem para falar disso. Nós vamos ter mais 3 aulas. Na aula que vem eu vou falar do tempo, e depois, toda vez que a gente for falar de tectônica e ciclo das rochas, o tempo todo a gente vai falar de como quebrar essas rochas. As rochas podem ser quebradas, as rochas podem ser falhadas já é o mesmo que quebrado. As rochas podem ser dobradas, tá? Tudo isso é a movimentação das placas que faz com que o que está sobre a crosta se modifique. Então, seriam todos processos relacionados à tectônica global, que é a mudança das placas tectônicas. Mas a gente vai falar mais sobre isso, podem ficar tranquilos. Teremos aulas para isso. Por enquanto é só um bate-papo introdutório. Tranquilo, pessoal? Sim? Ótimo. Então, para essa semana, não esqueçam de fazer o Fórum 1. Eu preciso fazer a chamada, hein? Já estava esquecendo. Vamos lá na chamada. Não posso esquecer. Só achar geologia e paleontologia aqui. Só temos a turma A. Tem coisa errada, porque vai dar... Deixa eu ver. Não, é nessa turma que tá todo mundo. Então, vamos lá. Que mês é hoje? Hoje é dia 10. Então, vamos lá. Pera aí, pessoal. Escutei alguém chegando aqui, ó. Eu vou começar a chamada, tá? E aí, vocês, por favor, respondam aí no bate-papo. Ana Carla Felipe Amorim. Ana Carla tá aí? Presente. Brenda. Também eu tô vendo que ela está aqui. Talvez esteja no celular, não consegue achar o chat, né? Mas tô vendo que ela tá logada. Bruna. A Brenda tá tentando. Isso, presente. Bruna. Sim. Débora já? É. Débora. Ok. Emanuele. Felipe. Gabriel Reis. Ótimo. Gabriel Lupe. Giovana Ponciano. Gustavo. Heloísa Oliveira. Heloísa Esgarjeta. Então, vamos lá. Gustavo. Heloísa Esgarjeta. Heloísa Oliveira não tá vindo? Já não veio na semana passada. Ela está frequentando, pessoal? Hoje eu tenho que mandar a lista dos infrequentes. Ai, senhor. Alguém tem notícias da Heloísa Oliveira? Ela vai ter problemas. Ian. Isabela. Ian. Isabela. Lara Meira. Ah, não, desculpa. Tem a Karina. Karina Pacífico. Mas é o Ian com I. Deixa eu ver se é o Ian com Y. É o Ian com I. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Ian Brito. Mas já sei que o Ian
Tudo bem, esquenta não. Não tem problema. Já sei que você está presente, tudo bem. E Ambrito, tá aí? Ah, beleza. Hum. Isabela Silva. Já foi. Karina Pacífico já foi. Lara Meira. Presente. Lara Silva. Lara Stephanie. Sim. Larissa Ferreira. Larissa não está. Larissa tá frequente, né? Ela veio na outra, só nessa aqui não. Leonardo Titoto. Lívia Ribeiro. Luane Silva. Lucas Tarifa. Lucas Montanha. Maria Eduarda Barbieri e Maria Eduarda Caetano. Maria Laura Santos. Marina Mota. Matheus e Mayumi. Matheus, Mayumi. Rafael Rayane. Rafael. Rayane, tá por aí? Não. A Rayane também não está frequentando, pessoal? Alguém tem visto Rayane por aí em outras disciplinas? É outro que vai ter problema. Falta nas 2 semanas. Às vezes já desistiu e não avisou, né? Sofia Xavier. Desculpa, Rutiele. Esqueci de você. Sofia. Rutiele. Vinícius Eloy. Vinícius Teixeira. Aqui. Rutiele ali também. William e o Ian já respondeu antes. Ian, desculpa. William? Não. Vamos ver se ele faltou semana passada. Não, só hoje. Tem alguém que está assistindo a aula que eu não chamei aqui na minha lista de presença? Não, né? Acho que todos que estão presentes eu chamei. Deixa eu ver esses nominhos aqui. Sim. A matrícula já deve ter organizado, então. Bom, pessoal, com isso, nós temos aqui, então, Heloísa Oliveira, Heloísa Alves de Oliveira. Vocês lembram dela nessa semana? Ou nunca veio em nenhuma disciplina? Ou será que ela tem problema só na sexta-feira? E Rayane. Heloísa Oliveira e Rayane. Vocês lembram delas? Então devem ser as prováveis desistentes, então. É porque no primeiro período, nas primeiras semanas, não pode faltar porque perde a vaga. Que a UFO vai continuar chamando outros, né? Que estão na lista de espera. Porque às vezes é abandono, né? E aí tá tirando a vaga de alguém que gostaria de estar aqui. Então a UFO vai rodar a lista. Provavelmente essas serão as 2 que perderão a vaga.
Por isso que eu estou perguntando se nas outras disciplinas, mas os professores vão mandar, né, os diários. Então, é complicado, Ian, porque assim, no primeiro período, as 2 primeiras semanas, para os ingressantes, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, as 2 primeiras semanas, os primeiros 10 dias são essenciais para você se manter na vaga, entendeu? Então, quem nunca assistiu, porque eu já dei 2 aulas de GEL, quem não veio nas 2 aulas de GEL, o pessoal da matrícula vai entender que esse aluno abandonou o curso, entendeu? E aí acaba que perde a vaga. Então, só ontem você não vai acontecer com você, não. Mas para você ser aprovado na disciplina, e aí não é só uma questão dos ingressantes, é para todos os cursos, para todas as disciplinas que vocês forem fazer, vocês têm que frequentar pelo menos 75% das aulas, tá? Vocês têm direito de faltar 25% aí. Então, na hora que tá doente, na hora que vai viajar, na hora que tem um imprevisto, entra lá na conta dos seus 25%. Então, é bom sempre frequentar, porque na hora que precisar, você ainda tem, né, chance aí de faltar sem ser prejudicado em termos de aproveitamento, tá certo? Bom, pessoal, então tenham todos um ótimo final de semana. Eu estou encerrando por aqui. Espero que fiquem todos bem, né? Façam a atividade do Fórum 1. Se tiverem dificuldade, me chama, a gente vai trabalhando. E obrigado vocês por terem vindo na aula e espero que a gente sempre possa bater um papo, né? A participação de vocês é importantíssima para que a gente tenha aí esse termômetro de ver se vocês estão compreendendo, se o que eu estou falando está chegando até aí, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Qualquer coisa, só me chamar que em algum lugar vocês conseguem contato comigo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.